Como que fica a curva? Fica em log. Porque você entende que enquanto eu estiver vivo eu tenho nutriente? E se eu tenho nutriente, o micro-organismo que está me infectando também vai tirar o nutriente de mim para se replicar? E se o antibacteriano for eficiente? Já vem direto para declínio e morte, assim. Por quê? Porque o sistema imunológico está destruindo. Não é ele que está morrendo, porque acabou o nutriente. É porque o sistema imunológico, porque o antibacteriano fez o efeito esperado. Entenderam isso? Estava lá em log. Eu estou vivo. O antibacteriano está falhando. Continua subindo. Log. Até que um dia eu morra. Até que um dia a bactéria chega no paraíso, que é o sangue, e te leva para o paraíso. Acabou. Ou não. Beleza? Não, o tinhoso não quer concorrência lá embaixo. Bora lá. Se eu tomar o antibacteriano e o antibacteriano fizer o efeito, estava em log, que começa... Por isso que assim, em 48 horas os sinais e sintomas têm que sumir. Tem que ter melhora. Fechou? Postei lá o slide de novo. Que é, se bactéria faz esse tipo de fissão binária ou cisciparidade, onde uma gera 2, 2 gera 4, 4, 8 e é tudo clone, quando que vem uma mutação? Ah, bebê, quando vem? Vamos lá. Eis a aula de recombinação gênica ou recombinação ou transferência bacteriana. Pessoal, uma das formas de recombinar vocês já sabem, vocês vão só relembrar aqui, tá? Olha só como que as bactérias são danadinhas. Deixa eu tirar a caneta daqui e colocar no cantinho. Ó, primeiro, o que é recombinar? Recombinar é trocar gene. Eu não expressava uma determinada característica, agora que eu passo a expressar. E aí existem 3 formas que as bactérias trocam o material genético. Lembrando, já está lá em PDF, no mesmo... Eu só alterei Isso, eu só acrescentei lá no tópico da aula de hoje. Está lá o PDF, eu adicionei esse. Vejam só, a principal proteína que constitui o flagelo da salmonela, salmonela é aquela bactéria que está lá no ovinho, no furinho da galinha, que se você pegar e comer ovo cru, se contaminar, você pode ter diarreia. Beleza? Mucopil sanguinolenta, olha só que nome bonito. A salmonela está lá, e aí o que acontece? Sempre que a gente entrava em contato com a salmonela, como essa proteína flagelar ativava o sistema imunológico olhava para ela, reconhecia e pau, cacete dela, e destruía. Era super tranquilo. A gente quase nem tinha infecção por salmonela até um tempo atrás. Até um tempo atrás, que eu quero dizer, 30, 40 anos atrás. Só que, eis que aconteceu uma mutação. A salmonela começou a produzir uma proteína flagelar diferente. E essa proteína não ativa o sistema imunológico. O sistema imunológico passa por ela e não reconhece aquilo como não próprio. Com isso, a infecção por salmonela começou a se tornar muito mais eficiente. Ok? A bactéria não tinha uma característica, tinha uma proteína e começou a expressar outra diferente, a gente fala que ela recombinou, tá? Ou sofreu mutação. Aí, como eu cliquei no negócio, aí. Existe uma coisa chamada transferência gênica vertical e a horizontal, depois a gente fala sobre isso, mas só para vocês entenderem. Vertical é assim ou assim? Assim. É assim, certo? Lembra da aula do Juninho, heredograma, beleza? O homem casou com a mulher, tiveram um filho. Só para vocês entenderem. Sim. Ok? Quando uma célula mãe passa para uma célula filha, o material genético já tem uma determinada mutação, aquilo, apesar dos pesares, continua sendo clone. Certo? Que veio da célula mãe. Aí a gente fala que essa transferência é vertical. Ok? E isso acontece tranquilamente. Ué, os nossos papis não passaram os genes dele pra gente? Tá tudo super certo. Muito bem. E aqui a bactéria faz a mesma coisa. Passa para os seus descendentes. Só que
a gente vai ver uma transferência gênica bacteriana horizontal, onde células bacterianas que não são da mesma espécie, não tem esse negócio. Estáfilo só conversa com estáfilo. O mundo bacteriano não existe isso. O mundo bacteriano, eles são muito de boas uns com os outros, eles conseguiram trocar material genético. Beleza? O estrepto, o estáfilo, o bacilo, se eles se encontrarem e tiverem material genético de interesse para um doar e outro receber, eles vão trocar. Ok? Nesse mundo de transferência gênica, sempre a bactéria que tiver o gene de interesse, ou seja, um gene que o outro não tenha, vai ser a bactéria doadora. E a bactéria que vai receber esse gene que ela não tinha é a receptora. Só que detalhe, vamos imaginar o seguinte: eu sou uma bactéria e eu resisto à azitromicina. Chuchu, você resiste à azitromicina? Não, não resiste. E a gente um dia se encontra. Eu dou para ela um gene da azitromicina. Eu perdi o gene da azitromicina? Não sou louco? Por que eu vou doar uma coisa e perder? Eu dou somente uma cópia. Entenderam? Eu entrego uma cópia para ela. Falo assim, vira aí, bebê. Tá aí, a receitinha tá aí, se vira. Entreguei a cópia de como ela produz aquela resistência. Entenderam? Muito bem. Está aqui falando as mesmas coisas. E aí, as bactérias têm 3 formas diferentes de se recombinar. 2 são super fáceis e uma só é um pouquinho mais complexa do que a outra. Mas as 3 são simples. Transformação, conjugação e transdução. Tá dando aula. Entendi. Você não recebe. Quinto dia útil é semana que vem, né? Bora lá. 3 formas: transformação, conjugação e transdução. Pessoal, e acreditem, tudo isso foi provado via modelo experimental. E de fato existe. Então essas 3 formas vão também servir para fungo, para vírus, para... Não, isso é só para bactéria. Muito bem, olha só. Eu falo que de tempos em tempos vem uns ETs aqui para o planeta Terra para ajudar a gente a evoluir. Por exemplo, Leonardo da Vinci, o próprio Michelangelo, Fleming, estou tentando lembrar o... Fleming foi o da penicilina. Foi. Só que tem Pasteur, Luiz Pasteur. Cara, de vez em quando vem os caras que são os ET. Que 1828 o cara fez um experimento que hoje eu não consigo fazer. Que demônio que esse cara era. Ele fazia lá em outro planeta e veio pra cá, só pode ser isso. Olha o que ele fez. Muita gente morria por pneumonia e tuberculose, beleza? Era super comum. Até porque em 1928 não existia o primeiro antibacteriano. Não existia. Isso aí veio só depois. Ele começou a perceber que pessoas tossiam. Tossiam e morriam. Tossiam e morriam. Tinham febre e morriam. E aí ele começou a pegar amostras daqueles carros de pessoas e começou a ver que eram cocos em corrente. E aí nossa, todo mundo que morre tem esses cocos de corrente. Todo mundo está morrendo, está com essa tosse, está com essa febre, está com cocos de corrente nesse carro. Só que aí o que ele começou a ver? Ele chegou assim, você está tossindo? Não, você não tossiu hoje o dia inteiro. Eu não estou. Tá, escarra aqui para mim. Ela escarrava, aí ele olhava e falou assim, mas também vejo cocos em corrente nesse carro dela. Você está tossindo? Você está com febre? Que estranho. E ele ficou encafifado. Mas, olha só o que ele começou a perceber. Que existiam 2 variantes. Quando a gente ouviu cepa, entenda como uma variante. Ok? São como se fossem 2 irmãos gêmeos. Um é a cepa bonzinho e o outro é a cepa do mal. Como se fosse, tá? São 2 variantes de um mesmo ser. Cada um com... Os gêmeos, eles não têm, por mais que eles são fisicamente muito parecidos, os gêmeos idênticos, eles não têm características, tipo de pensar, gostos, um gosta de uma roupa, outro de outra, um de uma música. É assim, bactéria, por mais que todas eram Streptopneumoniae, elas eram de cepas diferentes. E ele identificou 2.
uma cepa virulenta. Entenda virulência como estratégias de agressão e defesa que a bactéria tem. Então, uma era virulenta, possuía a cápsula. Você já sabe o que a cápsula faz, resistência à fagocitose. Fechou? Causava pneumonia. A outra não tinha cápsula e era boazinha, era inclusive da microbiota. Fechou? Ele começou a trabalhar com essas duas cepas. Da mesma bactéria, ambas estrepto pneumônio. Olha aí que o experimento que esse encapetado fez em 28. Ele pegou bactérias isoladas lá de escala de pessoas que estavam com pneumonia. E ele já sabia se estava com pneumonia, estava com febre e morreu, era a bactéria virulenta, que tinha cápsula. Pegou o escarro, jogou a bactéria, jogou o escarro num meio de cultura extremamente simples, com alguns carboidratos, começou a crescer umas UFCs, ele catou uma UFC, colocou numa solução fisiológica e injetou no rato. Pá! Dias depois o rato morreu. Ele foi lá e tirou o sangue do rato. Quando ele jogou no meio de cultura de novo, ele viu que os UFCs cresceram. Beleza? E aí ele falou assim, o que eu injetei matou o rato, tanto matou que eu peguei ela de volta do sangue do rato que tinha morrido. Entenderam? Essa UFC, essa cepa matou o rato. Essa cepa virulenta. E aí ele pegou aquela outra que ele pegava na comunidade, pessoas que escarravam e que via estrepto, e injetou no rato. O rato viveu. Ele falou, demônio, não vai morrer, não vai. Tirou o sangue do rato, com o rato saudável e jogou na agricultura. Cresceram algumas UFCs, quando ele olhou era do estrepto. Mas o rato não tinha doença, o rato não morreu. E eram algumas. Não era grande quantidade. Ele falou assim, essa é a cepa não virulenta. Ok? Não patogênica. Show. Ótimo. Ele pegou de novo a cepa virulenta. Só que o que ele fez agora? Colocou na solução fisiológica e esquentou. Deu uma leve esquentadinha. E aí, pode ferver bactéria? Vai matar a bactéria? Sim ou não? Vai. E nisso, a bactéria pegou e se rompeu inteira e jogou todo o material genético no meio. Quando ele esperou esfriar a solução fisiológica depois de fervida, estou pulando metade. Volta, já está pulando a outra. Ele pegou e ferveu, injetou no rato. E o rato viveu. O rato não teve sinais e sintoma nenhum, tirou sangue, nem tinha. Não cresceu nada. Não cresceu micro-organismo nenhum. Então ele provou que essa daqui estava morta. Com isso ele provou que ela viva matava, certo? E fervendo ele destruía a bactéria. Agora olha o último experimento dele. Pegou a cepa virulenta, ferveu. Esperou esfriar. Quando esperou esfriar a solução fisiológica, jogou a cepa não virulenta dentro dali. Misturou. E aí catou algum seringue no rato. O rato morreu. Nossa. Aí ele falou, não, errei. Acho que eu não fervi direito. Foi lá, pegou a cepa virulenta, ferveu mais, esperou esfriar, jogou a cepa não virulenta, misturou, injetou no rato e o rato morreu. Fez isso várias vezes. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que está crescendo? Por que está crescendo aqui e o rato está morrendo? E aí ele propôs isso. Em 28, esse encapetado, o Griffith fez isso. Ele falou, olha, quando micro-organismos morrem de uma solução fluida, liberam o seu material genético. Posteriormente, outros micro-organismos podem encontrar esse material genético, absorver e, se for de interesse, integrar no seu material genético. E a partir daquele momento, começa a expressar uma nova característica que ele não tinha. Isso se chama transformação. A transformação acontece quando micro-organismos identificam o material genético, bactéria identifica o material genético solto no fluido, absorvem esse material genético para análise, para verificar, será que aqui nessa informação tem alguma característica que eu não possuo? Se não tiver, ela descarta. Se tiver uma característica que ele não possui, ele insere no próprio material genético e a partir daquele momento ela começa a expressar. No caso, começou a expressar cápsula. Poderia expressar qualquer outra coisa. Fímbria,
flagelo, resistência ao antibacteriano, ok? Beleza? Repete para mim. Acontece quando os micro-organismos encontram material genético meio fluido. Disperso no fluido. Absorvem. Aí olha aqui para a imagem para fazer sentido. Absorvem. Se esse novo material genético tiver alguma característica que ele não possui, aí insere. E a partir daquele momento, em seguida, ele expressa essa nova característica. Se não, ele simplesmente devolve para o meio. Tá? Entenderam isso? Integra no material genético? Isso, aqui ó. Esse é o termo. Só uma pergunta assim, nada a ver com isso. Vamos dizer que ela vai explodir, se vai dar fragmentos, o material pega, se integra. Tem como integrar é uma dúvida tipo assim, tem como integrar algo numa célula onde ela se auto vai se. Tipo, ela vai pegar um fragmento de uma célula que foi fragmentada. Ela vai colocar no seu meio. Como ela colocar uma célula no seu meio, mesmo ela sabendo que vai fazer Ela pegar uma célula do meio. tipo, tem uma parte. Porque uma bactéria não pega uma bactéria. Não sei como eu vou explicar isso. Tá vendo aqui? Ele não tá pegando a bactéria, ele tá pegando o material genético. Só o material genético. Isso. Mas tem como ela pegar outro material genético de outro local que faça ela ter uma própria apoptose dela mesma? A apoptose não é o termo utilizado para bactéria. Sim, mas vamos dizer que seja isso. Vamos imaginar que isso daqui não seja útil para ela, ou seja maléfico para ela. Devolve. Devolve. Existem bactérias que isso chama bomba de efusão. Tá? Bomba de efusão. Existem bactérias que são tão danadas, elas não possuem genes de resistência ao antibacteriano. Ela tem uma outra estratégia. Imagina o seguinte. Imagine que tem duas. Aqui, ó, aqui é o citoplasma da bactéria, beleza? Nós estamos dentro do citoplasma da bactéria. Imagine que nesse lado tem uma outra porta. Aqui. Eu sou sensível ao antibacteriano, só que eu tenho uma estratégia. O antibacteriano entra para cair no meu citoplasma para me destruir por dentro, só que do mesmo jeito que ele entra, uma bomba de fusão joga ele por outra saída, para ele nem chegar no sítio-alvo. Entenderam? Então, existem bactérias que têm essa estratégia. Quando ela percebe que não é algo que ela queira, ela põe para fora. Beleza? Bomba de efusão chama isso. Muito bem, todo mundo entendeu a transformação? Super simples. Só uma coisa. Só uma, por favor. Esse material genético da outra bactéria que está solto aí Morreu. no meio, é de uma que morreu necessariamente ou pode ser de outra assim? Que Tá morreu. vivo? Morreu? Vamos dar um exemplo real? Por que será que talvez não é tão útil, não tão interessante a gente ficar tomando antibacteriano direto? Resistência. Ah, por causa da resistência. Mas por causa da... Dá um exemplo de uma resistência. Morreram. E aí eu sou da microbiota, tô lá quietinho, ainda está boiando. Eu vou, material genético, absorvo. E aí imagina, nossa, aqui tem uma informação que eu não tinha. Pronto, a minha microbiota está começando a ficar mais forte. Beleza? Sim. Eu começo a selecionar em mim bactérias mais resistentes. Entenderam? Sim. Próximo, conjugação. E essa vocês já conhecem. Vocês só não sabiam que chamava conjugação. Porque a conjugação só acontece se tiver duas estruturas não obrigatórias, chamada plasmídio e fímbria. Beleza? Lembra do plasmídio e da fímbria? Sim. Plasmídio, material genético extracromossômico que confere resistência aos antibacterianos e ou produzem toxinas. Fímbria, aderência a superfícies ou troca de material genético. Vamos lá? Isso aqui é muito comum nas gram negativas, fímbria. Na gram positiva, a maioria não faz por fímbria, faz por uma coisa chamada PIA, proteína de adesão intercelular. Tá, mas depois eu falo sobre isso. Olha aqui, ó, será que elas se comunicam? Ó, parece. Olha aqui, ó. Ah, mas professor, tá pilissexual. Eu falei que pilissexual e fímbria vocês vão usar como sinônimos. Beleza?
Puxa, professor, tem uma informação aí que eu não vi, que eu não sei o que significa, F+, F-. Na bacteriologia, F+ é a bactéria doadora, que tem um gene de interesse, e a F- é a bactéria receptora. Beleza? Só que, vamos imaginar, eu sou você é a bactéria F+, eu sou a bactéria F-. Estica o braço aí, mano. Nos conectamos. Nosso cabelo. Ele é, passa cabelo pra mim. Ele é F+, eu sou careca por opção, que fique claro. Que fique claro. Ele é F+, ele tem um gene de interesse que eu não tenho, e aí a gente vai trocar. Passa pra mim. Passou. Nós nos conectamos. A partir desse momento, eu, que era F-, me torno F+, porque agora eu posso encontrar uma outra bactéria e... E aí a gente se desconecta, ela insere no material genético dela, ela que era F- se torna, e aí está a desgraça do ambiente hospitalar, porque elas ficam fazendo isso toda hora. Toda hora. Por isso que ambiente hospitalar não é um ambiente, eu sei que você não vai viver lá dentro. Por isso que assim, não é um ambiente de brincadeira. Não é, galera. Ah, a mesma roupa que eu chego no hospital, eu vou lá e beijo, abraço meu filho, minha filha. Meu, presta atenção no que você está fazendo. Tá? Já contei um relato do caso de uma situação de um pesquisador que trabalha com uma bactéria? Não. Nunca contei? Nunca contei? Então vou contar. Vejam como é sério. Relato de caso, revista científica publicada no Brasil. Um pesquisador lá do Rio de Janeiro trabalhava com uma cepa de Mycobacterium tuberculosa, a bactéria que causa tuberculose, e ele fazia a sua análise por biologia molecular. Ele estudava a sequência do material genético da bactéria. E é um laboratório de nível de segurança 3, Mycobacterium tuberculosis, tá? Precisa ter um nível de segurança mais adequado. Manipulando tudo certinho, fazia as pesquisas dele e tal. Um dia a funcionária liga, falou, ô, pessoal, eu não vou poder ir trabalhar hoje na casa de vocês porque meu filho não está bem, parece que está com febre, etc, não sei o quê. Passados os dias, o menino melhora, menino internado, menino tossindo sangue. Ele, pesquisador, se deu alerta. Disse, bom, peraí, entrou em contato com os médicos, pediu autorização para colher a amostra lá do menino. Autorizado, ele foi colher a amostra e foi fazer a análise molecular da amostra do menino. Sequência de DNA da amostra do menino era 100% idêntica ao do laboratório que ele trabalhava. O que aconteceu? Ele levou. O menino nunca tinha aparecido na casa deles. A mãe foi o veículo. Nossa, professor, mas o cara não se contaminou? Não. Adulto, possivelmente vacinado. A mulher não se contaminou? A mãe não. Adulta, possivelmente vacinada. A importância da vacina. Mas a criança, ainda com o sistema imunológico de formação, se contaminou. Beleza? Então, muita atenção nisso aí. Vocês morreram? Não. Não. Vacilo a gente vê muito tranquilamente isso. Olha os coquinhos. Meu, olha isso. Microscopia eletrônica de varredura. Eu não estou usando, não parece um ZTzinho? Olha aqui, ó. Olha. Tipo assim, ó. Vai, estica a mão. Estica a mão. Ó, ainda assim, ó. Ó. Não, meu! É real. Quando eu falo para vocês que é real. Olha aqui, ó. Meu, olha eles. Por que eles estão se aproximando e esticando? Eles estão toda hora conversando. Galera, como é que é a conversa? Qual é o nome científico para conversa bacteriana? Alguém sabe? Como? Não. Nome científico para conversa bacteriana. Não. Depende. Foi de neurônio. Bora lá. Ah, é no neurônio e sinapse, Se mas for a bactéria eu não neurônio, sei. sinapse. A bactéria Como é que parou de funcionar? função comunicante. É, ué. A ligação entre os dois neurônios é sinapse. As duas Pronto. bactérias devem ser Foi mal, galera. ligação comunicante. Quorum sensing. Aí, ó. É sempre mais Não difícil. tem tradução. É sempre mais difícil. Quorum sensing. O que significa? É a forma que as bactérias se comunicam. Beleza?
Quem é que é dentista? Tem, né? Galera, formação de biofilme é puro common sense. Tá? Calma aí. Oh, Isso, biofilme. Biofilme bacteriano. Tá? Puro common sense. Pode apagar? não, tirei. Desculpa. Caraca, meu. Mais um nome de grupo. Ah, eu tô muito triste. 11h42. Ah, Porra! a Romana vai ficar feliz, né? TT chegou. Galera, vou parar aqui, senão a gente vai até meio-dia. Só ficar com fome não.